que eu queria trazer hoje para a igreja não foi uma mensagem que eu diria que o Espírito Santo de Deus colocou o meu coração para trazer à igreja. A mensagem que eu vou trazer hoje foi uma mensagem que o Espírito Santo de Deus tratou na minha vida. Foi um assunto, um tema que eu precisei ser tratado, ministrado por Deus, e que eu falo para os irmãos que fez uma diferença muito grande na minha vida, para o meu crescimento espiritual, que agregou muito a mim, nessa ministração que Deus trouxe a mim. E eu queria então compartilhar com a igreja, crendo que assim como essa palavra foi valiosa e proveitosa e útil para mim, será para a igreja também. Amém? Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e 12, nós vamos ler. Já que eu estou na Almeida Corrigida e Fiel, tá? Efésios capítulo 6, versículo 10, se você quiser acompanhar no telão para a gente ficar bem mais dinâmico, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: nossa luta não é contra a carne e o sangue. É de batalha espiritual que eu queria falar nessa noite. Vamos entender, vamos contextualizar. Irmãos, Deus criou os céus e a terra, Deus criou este mundo em que nós vivemos, esse mundo material em que você e eu vivemos. Aqui a ciência determina como matéria tudo aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, ouvir. É este mundo em que nós habitamos, esse mundo material que Deus criou. Você e eu habitamos nesse mundo. Tudo aquilo que nós podemos palpar, tocar, sentir, é o mundo em que nós vivemos, o nosso mundo material que Deus criou para que você e eu habitássemos nele. Além desse mundo material, Deus criou também uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, na qual Ele com os anjos habitariam. Então, nós temos o mundo material e o mundo material, ou o mundo espiritual, ou esse mundo imaterial, no qual Deus habita com os anjos. Este nós não conseguimos ver, não podemos ouvir, não podemos tocar, apalpar, ouvir, mas ele existe, é uma realidade e convive junto conosco esse outro mundo espiritual, junto com os anjos. Não podemos ver, tocar, sentir, salvo em exceções. Costuma Deus permitir que em uma determinada ocasião tenhamos acesso a esse mundo espiritual. Isso acontece ainda hoje, há relatos bíblicos de que isso aconteceu. Houve uma ocasião com o profeta Eliseu, a gente não vai abrir aqui para não delongar muito, mas houve uma determinada ocasião que Israel estava sob ataque e o profeta Eliseu estava tranquilo, e o seu ajudante, o seu moço, estava meio que desesperado pelo ataque que eles sofriam, e o profeta Eliseu fez uma oração: eu oro, Pai, para que o Senhor abra os olhos do meu moço, do meu menino, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço, do profeta, e ele enxergou uma legião, um exército de anjos a favor de Israel. É um mundo espiritual que nós não podemos ver, nós não podemos ouvir, não podemos tocar, mas ele está, ele convive junto conosco, e o que acontece lá interfere diretamente no nosso mundo material aqui. Amém, irmãos? Nesse mundo espiritual criado por Deus, Deus criou o ser humano para viver aqui neste mundo material, criou os anjos para que vivessem nesse mundo espiritual. E Deus criou os anjos com o livre-arbítrio, com o direito de escolha. E você talvez pergunte: Jason, mas como nós sabemos
que os anjos foram criados com livre arbítrio, que eles teriam o direito de fazer as suas próprias escolhas. Nós temos a certeza disso, irmãos, porque parte desses anjos criados por Deus escolheu pecar contra Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai falar dessa realidade desses dois mundos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A interpretação mais correta, mais apropriada disso, irmão, seria: no princípio criou Deus o mundo espiritual e o mundo material. Esse céu não é o céu quando a gente olha para cima, é o mundo espiritual. Nesse mundo espiritual criado por Deus, como que nós sabemos que os anjos escolheram pecar? Jaqueline, eu vou pular, abre para a gente em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então nós temos a certeza que parte desses anjos escolheu pecar contra Deus. Judas, no versículo 6, está escrito assim também. Judas é um único capítulo, né? Judas, no versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo naquele grande dia. Irmãos, nesse mundo espiritual criado por Deus, parte desses anjos escolheu pecar contra Deus. Havia um anjo lá no céu, chamado Lúcifer, e que não era um anjo qualquer. Era um anjo que ocupava uma posição que eu vou chamar de privilegiada. Eu não sei se para Deus tem muito esse negócio de hierarquia, eu não sei, mas, ou de posição acima, mas no meu entendimento, uma posição privilegiada lá no céu. Lúcifer, lá no céu a gente tem anjos, arcanjos, querubim. Lúcifer era um querubim, e não era apenas um querubim, ele era um querubim ungido. Então, olha a posição que esse anjo me ocupava lá no céu. Ele ficava, o posto dele era perto do trono de Deus, ele não era um anjo qualquer, um querubim ungido. E a Bíblia fala que ele seguia até o momento em que achou iniquidade em si. Até o momento em que nele achou-se iniquidade. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, diz assim: tu eras o querubim, ungido para cobrir, te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até o dia em que achou-se iniquidade em ti. Perfeito eras em teu caminho, desde o dia que foste criado, até o dia em que achou-se iniquidade em ti. Lúcifer, ele se encheu de arrogância, ele se encheu de soberba, ele entendeu em determinado momento que aquilo era pouco, e que ele era grande demais, e que ele conseguia chegar mais do que ele estava ali, e ele se encheu seu coração dessa soberba, e ele planejou estar até acima de Deus. Isaías capítulo 14, no versículo 2, vai fazer uma referência a essa mesma passagem, diz assim, Isaías capítulo 14, no versículo 12, como caíste do céu, como caíste deste céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Esse anjo se enche de arrogância e acha que seria maior do que o próprio Deus. E ele lidera lá no céu um motim, uma rebelião contra Deus.
Deus ali separa os anjos, é o que a gente entende que aconteceu, julga e condena esses anjos que se rebelaram contra ele. E eles já estão julgados, já estão condenados, a sentença ainda não foi executada, irmãos, mas esses anjos que escolheram pecar contra Deus já estão condenados. Agora já não é mais Lúcifer, já não é mais anjo de luz, agora é diabo, agora é Satanás, agora é acusador, agora é adversário, que quer dizer diabo e Satanás. Já não são mais anjos que caíram junto com Lúcifer, agora são espíritos malignos, espíritos imundos, são demônios que têm. Então, esse mundo espiritual que nós conhecemos hoje, ele é composto por Deus e os seus anjos, e também por esses anjos que caíram. Talvez você tenha pensado assim, Jason, então quer dizer que Lúcifer foi criado, ou os anjos foram criados com livre-arbítrio, com direito de escolha, tendo o direito de fazer a sua própria escolha, e eles escolheram pecar contra Deus? Sim. Engraçado, né? Parece que eu já ouvi um negócio parecido com esse em algum lugar. Eu já vi uma história que me lembra isso aí, em algum lugar aí. E teve mesmo, aqui no nosso mundo material, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, o ser humano, para habitar neste mundo material, e ele foi criado com o direito de escolha, o livre-arbítrio, e este homem, irmãos, também escolheu pecar contra Deus. E a serpente, que é o diabo, estava lá. E talvez quando o homem tenha escolhido pecar contra Deus, talvez ela tenha pensado que tenha conquistado a vitória, que este homem teria o mesmo destino que ela, que seria a condenação eterna. Mas Deus, logo quando ele chega, após o pecado do homem, ele dá uma revelação, que da descendência da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, e a nós foi oferecida a salvação. Você e eu temos a possibilidade da salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Satanás, eu imagino duas caras assim, sabe quando eu imagino, isso é conjectura, especulação, ele deve ter achado que conquistou uma bela vitória e deve ter se alegrado, mas a cara de tacho, quando ele deve ter ouvido que falar da salvação, peraí, ofereceu a salvação para eles? Irmãos, mas eu queria, não queria estar lá para ver não, mas eu imagino a cara de tacho de Satanás. Você e eu, meus irmãos, nós temos a possibilidade da salvação, nós temos essa possibilidade, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Porém, Satanás não vai de bom grado simplesmente aceitar e deixar que isso aconteça. Como o próprio nome Satanás, que quer dizer, diabo, que quer dizer acusador, e Satanás, que quer dizer adversário, ele vai se opor de todas as formas, vai se opor, irmão, de todos os jeitos, ele vai fazer de tudo quanto é possível, assim como fez no Jardim do Éden, ele vai fazer ainda para nos impedir de chegarmos a essa salvação, ou de caminharmos para essa salvação. Ele vai se opor, irmãos, de todas as formas, e é aqui que eu queria trazer a palavra para os irmãos. Preste atenção, meu irmão, todas as vezes que você escolher, todas as vezes que você decidir fazer algo para o seu crescimento espiritual, já fique sabendo que Satanás vai se opor a você. Se você decidiu, se você escolheu fazer algo para que aquilo vai te trazer um crescimento, é fato, irmãos, nesse mundo espiritual, vai haver uma ação contrária a essa atitude sua, para que você não consiga progredir nesse seu plano de crescimento espiritual. Meus irmãos, na minha casa, houve um momento que nós não tínhamos um momento à mesa. Sabe aquele momento da refeição, em que a família se senta à mesa? E esse momento, irmãos, ele tem um lado espiritual muito forte. Tanto que Jesus dava muito valor ao momento à mesa. Jesus valorizava ele. É a família sentando ali em comunhão.
É todos reunidos, irmãos, ali, a família tem uma oportunidade de conversar, de ter ali uma união, uma comunhão. É um momento muito precioso, irmãos, para a família, que não pode ser deixado de lado. Todos sentados, reunidos no almoço ou no jantar, os dois, a família sentada à mesa, o momento à mesa. Momentos importantes na Bíblia aconteceram à mesa. A primeira Santa Ceia aconteceu à mesa. E Jesus fala, antes daquele momento, eu desejei muito estar aqui com vocês neste momento. Olha como foi precioso para Jesus, o momento à mesa. E nós não tínhamos isso na minha casa. Lá houve um tempo na minha casa que um comia sentado assistindo televisão, o outro comia na cozinha, o outro comia lá fora, o outro comia no quarto, e cada um comia num canto, e cada um comia de um jeito. Nós não tínhamos, isso não era uma prática nossa. E houve uma ministração, se não me falha a memória, foi na primeira vez que eu fiz o Homem ao Máximo, de termos na nossa casa, como cristãos, esse momento à mesa em família, que era precioso. Isso seria para nós, em família, um crescimento espiritual. Aquela palavra falou no meu coração e eu decidi, eu falei assim, realmente, eu tenho que ter, a gente precisa implementar isso em casa. E eu cheguei na minha família e falei, a gente vai ter este momento à mesa a partir de agora. Não vai ser cada um um canto, não vai ser cada um do seu lado, não vai ser cada um do seu jeito. Vamos sentar, irmãos. Eu acho que na segunda ou terceira vez eu desisti. Eu falei, não vale a pena. Chega. Se for para ser isso aqui, eu prefiro não ter. Irmãos, mas o negócio ficou tão ruim, ficou tão pesado, e ficou tão difícil, que eu fiz uma conta ali, não valeu a pena. Eu prefiro continuar do jeito que estava. Digamos assim, havia uma paz antes de eu tentar fazer isso, e depois que eu tentei, piorou. Tecnicamente, olhando de forma racional, eu diria para os irmãos que não valeu a pena eu ter feito. E desisti. Fiz uma segunda tentativa, acho que foi na segunda vez que eu fiz o Homem ao Máximo, deve ter sido, não sei. Mas eu fiz uma segunda tentativa e foi o mesmo desastre, a ponto de eu falar, chega, com certeza isso aqui não é para a gente, não vai ter. Aqui é que veio a palavra, irmãos, da ministração de Deus no meu coração. Eu estava indo para São Paulo, eu estava num voo. O avião não havia decolado ainda, o avião já havia fechado as portas, não embarcaria mais ninguém. Eu desci a mesinha da frente do avião, abri a minha Bíblia e comecei a ler. Estou lá sentado, lendo a Bíblia, senta uma pessoa do meu lado, a pessoa chegou, sentou do meu lado, com um sorriso muito simpático, virou para mim, poderoso esse livro que você está lendo. Percebi na hora que era um cristão, lógico. Aí eu, com um sorriso simpático, também, não, com certeza, né? Você é cristão? Aí ele falou, sim, meu nome é Amós. Aí eu vi que ele era cristão, filho de crente da Assembleia de Deus. Concordam? Dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. E foi certeiro, ele era da Assembleia de Deus mesmo. A gente começou a conversar, e conversa aqui, conversa lá. Chegamos no assunto do momento à mesa. Eu não me recordo como que chegou nesse assunto, mas chegamos neste assunto. E eu falei com ele, eu abri com ele essa experiência que eu narrei aqui para os irmãos, que eu havia desistido. E ele virou para mim e falou assim, mas espera, você já ouviu falar de batalha espiritual alguma vez na sua vida? Você acha que se você tentou fazer alguma coisa para o seu crescimento espiritual, você acha que Satanás não vai se opor? Você acha que vai ser fácil conseguir? É claro que não. Você tentou fazer isso seria valioso para você e para a sua família. Seria importante para o crescimento da sua casa. Claro que Satanás não ia aceitar. Provavelmente ele se opôs e acontece que você desistiu. Você não seguiu na sua batalha, você deveria ter persistido. Deveria ter orado, buscado o Senhor, insistido e persistido, e orado, buscado o Senhor, mas nunca desistido. A vitória iria chegar, você que não poderia ter desistido. Aí, claro, nessa altura minha orelha já estava até queimando, porque eu pensei, meu pai, acho que já era para eu ter tido um discernimento disso, mas tudo bem. Foi preciso, irmãos, e depois ele chegou para mim, ele chegou e falou assim, olha, esse aqui é o meu bilhete do voo. Esse lugar aqui não é meu. Não era para eu estar sentado aqui neste lugar. Eu vim para cá porque eu achei que era para eu ficar perto da minha mãe e do meu pai que está ali, ó. Agora eu entendo claramente que não foi isso. Foi Deus que mandou eu vir aqui para trazer essa palavra para você. Irmãos, eu recebi, eu entendi claramente que aquilo era uma palavra de Deus para mim. Eu acho que não tinha nem como não perceber isso, que Deus estava falando ao meu coração. E eu
eu tomei ali uma postura, tomei uma decisão naquele momento que quando eu chegasse na minha casa isso iria mudar. E eu cheguei, chamei a minha esposa, falei assim, vamos tentar de novo? Vamos fazer de novo, vamos tentar esse momento à mesa. A partir de agora a gente vai. Irmãos, a mesma dificuldade diante permaneceu. A gente vai continuar. A gente vai. Nós vamos orar, nós vamos agradecer antes da refeição. Cada dia um vai orar. Hoje sou eu, a Sula um dia. A Ana agradece no outro, o Lucas agradece. A gente vai ter este momento, a mesa em família, nós vamos ter. Irmãos, e foi assim, não sei, mas demorou um pouquinho. Mas quando pensa que não, irmãos, é como se Deus tivesse liberado a bênção. Fala assim, agora já chega de oposição. Já chega. A oposição está chega, a bênção está liberada. Irmãos, foi quase que uma chave virada. Eu chego assim com o meu prato, meus meninos estão parados, esperando a gente chegar com o prato à mesa. A gente chega com a cara boa. Quem vai orar? Quem vai orar, papai? Eu orei quarta. Ok, eu orei. Quem vai? Aí vai, irmãos, e um semblante bom, e todo muito agradável, e tudo muito bom. Aí, não, hoje sou eu que oro, a gente já ora, terminou de orar, todo mundo começa a comer, e uma bênção instaurada na minha casa. Mas não sem batalha. Não sem batalha. Amém, irmãos? Não sem batalha. Meus irmãos, dificilmente guarde isso. Satanás não vai se opor a você se você tomar uma decisão como essa. E a nossa vida, irmãos, de caminhada cristã aqui neste mundo material que Deus nos colocou para vivermos, nessa nossa caminhada para o céu, a nossa decisão de crescimento espiritual, ela é constante, ela é contínua, ela é todos os dias. Você nunca vai parar na sua vida de tomar alguma decisão para o seu crescimento espiritual, nunca vai. Se eu perguntasse, pastora Tássia e o pastor João, vocês hoje tomam decisão para o seu crescimento espiritual? Tomam, eu sei que tomam. Ah, que isso, Jason, já alcançaram um nível master. Irmãos, não tem isso, a nossa vida ela é constante, por isso que a santificação que nós temos que buscar, não é isso? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é isso? A nossa vida, irmãos, eu fiz uma ilustração uma vez na escola bíblica dominical, que foi da seguinte forma, foi uma pegadinha que eu vi na televisão. A pessoa estava descendo a escada rolante num shopping, ela estava descendo a escada rolante quietinha lá. De repente chega uma pessoa e coloca lá embaixo uma piscina de lama. A pessoa que estava descendo a escada rolante, ela vira e começa a caminhar correndo da piscina de lama. Só que a escada rolante estava descendo e ela tentando correr. Vamos lá. A escada descendo e a pessoa tentando subir. Se ela parasse de andar, para onde ela iria? Para a lama. Não é isso mesmo? Então, para não ir para a lama, o que ela tinha que fazer? Caminhar continuamente, não era isso? Eu lembro que quando eu vi essa pegadinha, eu vi uma conotação espiritual muito forte ali. A nossa vida é igualzinha. Para de caminhar para você ver. Entenda você que você já chegou no nível máximo e para de caminhar. Para de buscar o crescimento para você ver o que vai acontecer. Se a escada rolante não te leva para baixo, para o poço de lama. Essa é a nossa vida. Se a minha, se a sua vida é essa caminhada constante, isso quer dizer que constantemente haverá batalha para mim e para você. Irmãos, isso é uma realidade, a gente precisa enxergar isso, amém? Quem lembra qual foi o tema da semana passada, da pregação? Semana passada? Pastora Tássia está aqui, irmãos, não vamos fazer vergonha nela, não. Como é que... Buscar a presença de Deus, é isso? Se você foi um que tomou a decisão de buscar a presença de Deus, já saiba que você vai enfrentar a oposição. É fato, irmão, Satanás não vai deixar isso. Satanás não vai falar assim, não, eu respeito. Eu vou respeitar a decisão dela, então ela vai buscar a presença, eu vou deixar, então isso não vai acontecer, irmãos. Vai haver oposição. A gente precisa enxergar essa realidade, irmãos. E diante dessa oposição do adversário, a gente precisa persistir. A gente precisa insistir no nosso crescimento e não desistir. Amém, irmãos? A gente vai orar. A gente vai desenvolver em nós a perseverança, desenvolver em nós a insistência, a paciência. Nós vamos insistir nisso, em busca do nosso crescimento. E Satanás, em nome de Jesus, aquela batalha a gente vai vencer. Amém? Tem um caso que eu vou compartilhar aqui, irmãos. Foi que aconteceu na turma
do Homem ao Máximo na turma passada, essa última turma. Preste atenção. O que eu vou compartilhar agora, igreja, preste bastante atenção. Eu estou compartilhando com a autorização da pessoa que contou isso para a gente lá, amém? Eu estou contando aqui um caso de uma pessoa que compartilhou conosco na turma. Eu liguei para ela e eu pedi para ela autorização para contar este caso aqui. E ela me autorizou. Mesmo assim, eu não vou citar o nome, mas eu estou contando com a autorização da pessoa. Amém, igreja? A pessoa narrou assim, lição após lição, são 10 encontros, 12 encontros, se eu não me engano, 12 encontros. Numa determinada lição lá, se eu não me engano, na 7º encontro nosso, a pessoa compartilhou da seguinte forma: Jason, eu reparei que quando a gente tem a lição aqui e é ministrado nela, aquilo para mim não era um problema até aquele momento. Quando a gente chega aqui, lê o capítulo em casa, chega aqui, tem aquela ministração, as coisas parecem que ficam difíceis. Aquilo para mim não era um problema. De repente, quando eu enxergo, eu estou me vendo numa luta naquele assunto que antes para mim era tranquilo. E no que falou isso, o outro falou assim, pois é, eu tinha reparado isso também. Aquilo para mim era, de repente, eu estou tendo uma luta naquele assunto que antes eu nem sabia que existia. O que é isso, irmãos? Se não for oposição, se não for o inimigo tentando barrar e parar e fazer aquela pessoa desistir da caminhada. Porque quem está se dispondo, irmãos, a fazer um curso 12 segundas-feiras de um homem ao máximo ou de uma mulher única, é porque está buscando um crescimento espiritual. E é claro que o inimigo vai se opor. É claro que vai. E vai haver uma batalha espiritual. É claro que vai. Filipe, você lembra desse caso? Lembra, Filipe, que eu comentei aqui? É claro que vai haver batalha. É lógico. Irmãos, a gente não pode desistir. A gente não pode simplesmente falar assim, não, peraí, não valeu a pena, deixa eu fazer uma conta matemática aqui, 1, 2, 3, não valeu a pena, vou voltar ao que era antes. Não, se o inimigo está se opondo a mim e você, irmãos, é porque estamos no caminho certo, senão ele deixaria tranquilo. Você acha que um crente que não busca crescimento espiritual de jeito nenhum, você acha que Satanás vai se opor a ele? É claro que não, está ótimo para ele. A igreja está entendendo? Está comigo? Se você e eu buscarmos um crescimento espiritual, haverá, irmãos, muito provavelmente haverá oposição. E a gente precisa ter essa percepção, essa mentalidade de que isso é uma oposição do adversário e não podemos desistir nunca. Irmãos, aqui a gente poderia citar tantas coisas. Luta pelo crescimento espiritual dos nossos filhos. Irmãos, como nós, como pai, temos que nos preocupar e orar pelos nossos filhos. E a partir do momento que você, papai, decidiu fazer isso, você, mamãe, decidiu fazer isso, muito provavelmente Satanás vai se opor. Papai e mamãe que está aqui, nós temos que orar, nós temos que preocupar com a salvação dos nossos filhos. Claro que a salvação, irmãos, é uma decisão individual. Mas nós temos que ter essa preocupação em mente, nós temos que cuidar das nossas crianças. Nós não podemos deixar que o inimigo os leve, a gente tem que ter essa preocupação. Isso é uma batalha, igreja. Isso é uma batalha. Hoje no mundo, repare para você ver, o tanto que o inimigo tem atacado essa questão ideológica voltada para a criança, fazendo com que ela tente concordar com pensamentos e preceitos diabólicos. É porque Satanás tem todo o interesse do mundo em levar as nossas crianças. Para nós, isso é uma batalha, irmãos. Isso é uma batalha. Nós temos que ficar atentos, vigilantes a isso. Se tem dificuldade em casa, em referente a nossos filhos, saiba, isso é batalha espiritual, não desista. Insista e ore pelo seu filho, insista e ore, e batalhe por ele, e ore por ele. E faça a sua parte no que se refere à vida espiritual dele. Faça tudo que estiver ao seu alcance para o crescimento espiritual do seu filho. Tudo que depender de você, pegue e faça. Pegue e faça, porque o inimigo vai fazer tudo o que depender dele para impedir que essa salvação aconteça. Esse assunto, irmãos, ele é de extrema seriedade, irmãos, porque ele envolve no mundo espiritual e o que acontece lá reflete diretamente aqui. A gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos estar com os olhos bem abertos. Nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para enxergarmos quando é que o inimigo está tentando nos impedir. E se Deus te deu esse discernimento, esse entendimento, não desista.
Não desista do seu crescimento, da sua vida espiritual, da sua batalha por você, pela sua família, pela sua igreja, e continue firme no seu propósito, amém? Depois que eu citei aqui um exemplo, citei uma situação, um caso que foi esse da mesa, mas na prática eu apliquei praticamente em todas as áreas da minha vida. Em tudo que se refere, irmãos, ao meu crescimento espiritual, da minha esposa, da minha casa, da minha família, eu já entendo, já peço a Deus o discernimento e o que for, irmãos, vamos persistir em oração, vamos batalhar em nome de Jesus, e nós não vamos enfraquecer diante desta batalha, amém? Nós não vamos. Irmãos, eu queria abrir um parênteses bem rápido aqui, bem rápido no que se refere a essa questão espiritual, para que haja coerência na igreja do Senhor Jesus. Existe dois tipos de crente. O primeiro, basicamente, nós tratamos aqui, que qual que é? É aquele que não consegue enxergar essa dimensão espiritual. É aquele crente que racionaliza tudo o que acontece na vida dele. É aquele crente que para ele tudo é material e ele ignora por completo esse mundo espiritual. Para ele, batalha espiritual, essa palavra nem existe para ele, existe esse tipo de crente. E isso, irmãos, é um problema. É um problema. Se você ignora a batalha espiritual, então você não vai batalhar. Mas se você sabe da realidade, e se você tem temor a Deus, você vai entrar na batalha. Então, esse primeiro tipo de crente, nós não podemos ser daqueles que ignoram a realidade desta batalha espiritual que você e eu enfrentamos continuamente, amém? Mas existe um segundo grupo de crente que eu quero trazer aqui para que haja coerência no nosso meio, que é aquele que é o extremo oposto desse primeiro, que espiritualiza absolutamente tudo que acontece na vida dele. Aí esse parênteses que eu estou abrindo agora é para que não aconteça isso aqui, e até para que você não ache que eu estou pregando isso aqui. É o crente que acha que tudo é diabo, irmão, preste atenção, nem tudo. E eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você está na sua casa e você entrou para... Suponhamos que o pastor João te chame para pregar domingo que vem. Domingo que vem, não, porque domingo que vem não vai ter culto. O pastor te chama para pregar num domingo, beleza? O pastor João te chama para pregar. Você fala, eu vou pregar no domingo. Quando chega no sábado à noite, você entra na sua casa para tomar banho. Vou pregar amanhã, vou pregar. Entra para tomar banho, toma o seu banho tranquilo, saiu, cadê a toalha? Nossa, esqueci a toalha. Sai todo lá, molhadinho todo, vai pegar a toalha e toma um vento frio. E adoece, e gripa. Aí você pensa assim, Jason tinha razão, batalha espiritual. O diabo, o inimigo ficou furioso porque eu vou pregar amanhã, está fazendo de tudo para me impedir. Meu irmão, não foi o diabo. Foi você que não aprendeu a tomar banho até hoje. Foi você que não aprendeu. Tem que levar a toalha para o banheiro. Tem que levar. Se não levar, você está sujeito a isso. Não é batalha espiritual. Quer dizer, Jason, que no caso desse eu não preciso orar? Não. Não. É aprender a lição. Da próxima vez eu vou levar a toalha. É só isso. Simples, não é, irmãos? Não tem segredo. Dá para a gente ter esse discernimento daquilo que é o inimigo, daquilo que é uma vacilada nossa. Dá para entender. Não foi isso mesmo? Teve um caso lá, conta o outro lá, que ia ter uma apresentação no serviço. Ia ter uma apresentação lá muito importante, e a pessoa se preparou para aquela apresentação o tempo inteiro. Ela se preparou, ela trabalhou em prol daquilo, fez todo o trabalho. No dia da apresentação, a pessoa esquece de ligar o despertador dela e acorda toda atrasada. Fala assim, agora já era. Liga para a pessoa, fala assim, ó, que eu estou te mandando por e-mail, pelo WhatsApp aqui, minha apresentação, apresenta aí para mim. Perdeu o horário. Aí a pessoa chega lá, tá bom, apresenta. Pega os dados, vai lá e apresenta. Todo mundo fica tão satisfeito, fala assim, agora você está promovida. A pessoa que perdeu o negócio fala assim, o inimigo se levantou contra mim. Não foi. Era só despertar o despertador lá direitinho, era só programar. E se o assunto é sério, liga 2 despertadores, eu faço isso.
Quando no outro dia eu tenho que acordar 3 horas da manhã para viajar, eu coloco 2, porque se um falar, o outro está lá. Na dúvida, eu não posso perder um evento importante desse. Não é isso mesmo? Não é batalha espiritual. Os irmãos estão entendendo? A gente precisa, irmãos, ter essa coerência. Amém? Nós não vamos ser daquele crente que menospreza o mundo espiritual e nem daquele crente que acha que tudo foi o diabo que fez. Amém? Nós vamos ser aquele crente coerente, que está atento, de olho e com discernimento de espírito para perceber, fala assim, ó, o inimigo está se levantando, porque eu estou buscando um crescimento espiritual na minha casa e ele está se levantando contra. E eu não vou desistir. Eu vou persistir, eu vou continuar nessa batalha, o inimigo não vai vencer. Eu queria, já chamando o Ministério de Louvor, irmãos, para a gente finalizar, irmãos, a nossa vida vai ser essa batalha, vai ser essa constante. A gente não pode, irmãos, entregar de maneira nenhuma para o inimigo. Não podemos entregar de maneira nenhuma. E um outro ponto que eu queria deixar para os irmãos, essa palavra batalha, de uma certa forma ela nos incomoda. Se a gente fosse olhar o que Paulo fala, lá em Efésios, no capítulo 6, no texto que nós lemos, no capítulo 6, versículo 12, Paulo vai falar assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Quando Paulo fala isso, irmãos, Paulo está falando de um exército maligno, hierarquizado, organizado e disposto a agir contra a igreja do Senhor Jesus. É isso que Paulo está falando. Olha só, irmãos, como o assunto é sério. Um exército maligno, hierarquizado, organizado e preparado para agir contra nós. Porém, Jesus Cristo, quando ele trouxe a revelação da igreja do Senhor Jesus, quando ele trouxe a revelação que um dia surgiríamos um povo sobre a face da terra, reunido em seu nome, que seríamos nós, ele revelou que essa batalha iria acontecer. Foi na ocasião em que Pedro perguntou, Jesus perguntou para os discípulos, falou assim, quem vocês acham que eu sou? Uns falam que você é Elias, uns falam que você é um dos profetas, uns falam que você é Jeremias, uns falam que você é Elias, cada um fala uma coisa. Jesus pergunta, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação muito importante, irmãos, mas muito importante. Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo já devolve uma outra revelação importante, de que a igreja do Senhor Jesus, nós seríamos um povo que um dia seria levantado sobre a face da terra. Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi carne e sangue, foi o meu Pai que te deu essa revelação. E agora tu és Pedro, a rocha, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, nós, esse povo sobre a face da terra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Na sequência, logo na sequência, Jesus fala que haveria uma batalha espiritual, que Jesus chama de portas do inferno. Mas essas portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Jesus fala, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Irmãos, travaremos batalhas individuais, sim. Mas a vitória, irmãos, ela está decretada no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E outra coisa, irmãos, existe um exército espiritual da maldade. Está escrito em 1 João, capítulo 4, no versículo 3 e 4, e todo espírito que não confessa Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tem vencido. Porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Tem um exército para o lado de lá, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. O que é que pode ser maior do que isso, irmãos? Não tem nada que possa superar isso em mim e em você.
Essa batalha, irmão, se está acontecendo, é porque Deus tem um propósito e Ele está deixando acontecer. Porque se Deus quisesse, Ele acabaria com isso. Mas por que Deus está permitindo que aconteça? Provavelmente, possivelmente, é porque Ele quer que o seu plano de crescimento seja maior do que aquilo que você planejou. Provavelmente Ele quer que a sua vitória seja ainda maior. Então Ele permite que você passe por uma batalha, que você guerreie uma guerra, para que ao final o seu crescimento seja ainda maior. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para a gente finalizar, 2 Tessalonicenses 2,8, vai estar escrito assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Se Deus quisesse, Ele acabaria com esse exército com um assopro. Me fala, o que você consegue destruir com um assopro? É assim que Deus vai destruir esse exército. É assoprando, é com um assopro. Não há o que temer, irmãos. Essa palavra não foi para nos deixar temerosos, foi para nos deixar vigilantes. Mas temerosos jamais, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Eu termino com uma letra que a Ludmila Weber cantou, que ela falava assim: olha, em tempos de guerra nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Depois ela fala: em tempos de guerra nunca pare de adorar, libere a palavra, profetize sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Amém? Que a letra dessa música, que toda essa palavra fique no nosso coração, em nome de Jesus. Que possamos nunca, jamais negligenciar esta realidade que é da batalha espiritual na nossa vida. Ela vai ter, irmãos, e a gente não pode desistir jamais, amém? Eu queria só fazer uma oração com a igreja, aí eu já passo a palavra para o pastor. Vamos ficar de pé, igreja? Pai querido, Pai amado, Pai eterno, Deus, nós queremos declarar, ó Pai, a nossa confiança no Senhor. Deus, queremos declarar que nós estamos seguros no Senhor, que nós estamos seguros nos seus braços. Pai, temos a plena consciência de que o Senhor nunca se esqueceu de nós, ou nunca deixou de olhar para nós. Estamos seguros com o Senhor, Pai, e ainda que haja levante contrário a nós, sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle da situação. E de que o Senhor, ó Pai, assim como o inimigo fará tudo para nos derrubar, o Senhor, ó Pai, tem o controle de tudo e nos dará a vitória, em nome de Jesus. Pai, te pedimos força, te pedimos discernimento a cada um de nós, que possamos estar atentos, ó Pai, nos dê esse discernimento, de enxergarmos aquilo, ó Pai, que é um levante contrário, ó Pai, que possamos estar firmes na Tua presença, Pai, e possamos prosseguir, Pai. Queremos, Pai, ver a salvação da nossa família. Queremos, Pai, ver a salvação dos nossos filhos. Queremos, ó Pai, no nome de Jesus, naquele último dia, Pai, estarmos com o Senhor, ó Pai, e falarmos, ó Pai, que a vitória foi nossa, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós declaramos, ó Pai, o que nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos pela sua salvação que o Senhor nos ofereceu tão gratuitamente, ó Pai, de uma forma tão imerecida, Pai, o Senhor nos deu. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, ó Pai, te pedimos que o Senhor continue conosco, ó Pai, nesta nossa caminhada, nessa nossa jornada, nessa nossa batalha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca
sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, profetiza de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Busca caminho, descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, busca caminho, descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, busca caminho, descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, busca caminho, descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. Ah, Jesus. Oh, aleluia. Queridos, eu gostaria de fazer mais uma rápida oração. Não tem como dizer assim, eu quero orar porque quem está enfrentando uma batalha, irmãos, a guerra, você viu, é nossa. Tem como correr dela. A minha questão, para perguntar a você, é se você cedeu, deixou de perseverar. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos a Deus. Ou seja, Deus tem uma direção para a gente. Quando a gente segue na direção, você vê, o Jason falou do exemplo da mesa. Deus deu a ele uma direção específica sobre a mesa. E ele teria que se sujeitar, só que veio a batalha. E aí vem a segunda parte do versículo, Tiago 4,7. A segunda parte é: resistir, pois, ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. Por que vem logo depois? Porque toda vez que você e eu vamos nos sujeitar ao Senhor, toda vez que nós vamos obedecer a alguma direção de Deus, vem uma guerra, vem uma batalha, vem uma oposição, vem um desânimo, vem uma palavra contrária, e a gente cede, a gente desanima. Só que ele diz: resista ao diabo. Ou seja, ele está vindo contra, mas você resiste, não deixa ele avançar. E aí, quando isso acontece, a Bíblia diz: ele fugirá de vós. Irmãos, quem tem que fugir não é o crente. Quem tem que desistir não somos nós. Quem tem que se cansar não é você. Resista ao diabo e ele vai fugir. Eu queria orar por você que talvez recebeu uma direção clara de Deus para alguma área da sua vida. Talvez Deus disse assim: eu quero tanto te usar para você ser um evangelista, para você ser um mestre. Isso eu estou falando na área ministerial. Aí você diz assim: eu tenho que me preparar, eu vou começar a ler a Bíblia. E você começa no Gênesis, e aí você não consegue avançar, porque vem desânimo. E aí toda vez você para. Você diz assim: não, eu vou começar a crescer, vou jejuar uma vez por semana. Você começa e para. Eu queria orar com você que já entendeu que Deus tem algo para fazer na sua vida familiar. Pode ser, olha um exemplo, pode ser sentar à mesa. Você diz assim: pastor, é tão simples. Não é. Você viu que não é. Vem logo uma oposição. Toda vez que você investe em fazer algo que Deus te direciona, vem uma oposição. E eu queria orar com você que talvez cedeu a uma oposição. Você desistiu. Você disse assim: fazendo as contas, não vale a pena. E Deus está falando para a gente nessa noite que vale a pena. Vale a pena. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Se você é essa pessoa que já tentou uma vez e veio uma oposição, e você diz assim: nossa,
Não vou dar conta, não. Eu vou logo desistir. E aí o Satanás está aplaudindo de pé. E dizendo assim, conseguimos. Falando para o seu grupo lá, para o seu exército. Maligno. Mas dessa vez não. Dessa vez ele não vai se alegrar. Dessa vez você vai se alegrar. Porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, quantas oposições, quantos levantes, meu Pai, para não obedecermos, para não nos sujeitarmos. Situações que para os olhos de outros parece simples, mas para nós que estamos no processo da obediência, no processo da sujeição, ouvindo uma direção, discernindo uma ordem tua, Senhor. Muitas vezes quando nos propomos a agir, vem logo um desânimo, vem logo um ataque, mas nessa noite, discernindo, Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco, nós queremos nos levantar na força do Senhor. Somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para lutarmos, para resistirmos o diabo, e ele vai fugir, porque a tua palavra assim nos garante. Meu Pai, em nome de Jesus, vão se levantar portas, mas elas não vão prevalecer. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, áreas que foram paralisadas, processos de crescimento, processos de santificação, processos que visavam o crescimento da família, que foram interrompidos. Nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nós vamos retornar à batalha. Nessa noite, Deus, nós vamos retornar à luta. E nós vamos, no poder do teu nome, prevalecer. Toda hoste do inferno caia por terra. No nome de Jesus, porque a igreja vai avançar. A igreja vai prosseguir. O teu filho, a tua filha que aqui está, vai continuar, vai perseverar e vai ver um momento que a porta vai cair diante dele, vai cair diante dela, porque fala de um novo nível, de um novo nível, de um novo nível. Quando uma porta cai, você passa por ela. Você vive uma nova experiência, porque Satanás não quer que você rompa, Satanás não quer que você ultrapasse, que você cresça. Por isso ele coloca uma porta, mas essa porta vai cair, você e eu vamos avançar, você e eu vamos passar para um outro nível, no nome de Jesus. No nome de Jesus, diga comigo: Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Diga: eu não posso, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Diga: Deus, nessa batalha, sozinho eu fracassarei, mas com o Senhor eu sou mais do que vencedor. Diga: Deus, as portas do inferno têm sido colocadas diante de mim para me paralisar, mas nessa noite, assim como as muralhas de Jericó caíram, essa porta do inferno que vem para barrar o meu crescimento, que vem para barrar a minha vida com Deus, que vem para impedir minha santificação, a bênção na minha casa, na autoridade do nome de Jesus, eu estou declarando que essa porta vai cair. Eu estou me posicionando como alguém que vai perseverar, que não vai desistir no primeiro contra-ataque. Ainda, Senhor, que o inferno se levante, a tua palavra me garante, como eu li hoje, que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu vou ser vencedor
em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, bendito é o teu nome. Diga para o seu irmão, diga: você vai avançar. Diga: quem vai ficar no chão é a porta. Porque você vai avançar em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final. Eu queria convidar os nossos visitantes, que foram apresentados agora há pouco. A Bia, a Margarete já estão aqui. Está tudo pronto lá? Tem cafezinho? Tem o quê? Tem bolo. Tem pão de queijo, café, suco. Jesus, é um luxo. Queria convidar, vamos aplaudir a vida dos nossos visitantes. Deus abençoe. Isso, pode acompanhar. Quem está com eles pode ir também. O lanche é para quem está com os nossos visitantes também. Não deixa eles sozinhos, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou pedir a ajuda dos diáconos da igreja. Eu estou com um carro ali cheio de panela, travessa, um monte de coisa. Eu não dou conta de descarregar ele sozinho. Então, se você é diácono, por favor, permaneça. Se você é voluntário e quer ajudar também, permaneça, tá bom? Vou pedir a sua ajuda em nome de Jesus. Drin, você pode depois manejar o carro e colocar ele aí na frente? Ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Glória a Jesus. Esperamos você aqui no meio da semana. Terça-feira tem oração. Os diáconos estão na direção do culto de oração. É 1 hora só, de 7h30 às 8h30. Também na quinta-feira, o culto da vitória, 19h30. Vem estar conosco, porque no domingo, irmãos, a gente não vai ter culto. Amém? Esperamos que você possa vir durante a semana também. Obrigado, Jason, por essa palavra. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Dê a mão ao seu amado irmão que está aí. Obrigado, Jesus, por esse tempo, por essa noite, por esse culto, por esse final de semana que tanto o Senhor nos agraciou, nos abençoou. Iniciaremos mais uma semana, Senhor. Meu Deus, estamos numa reta final de um ano, mas nós temos a certeza, diante de tantas circunstâncias, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda. O ano muda, mas o Senhor não muda. As circunstâncias mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. E eu quero orar por essa semana, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de perseverança, uma semana de santificação, uma semana de crescimento, uma semana de vencermos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado por tudo, e assim como chegamos, ó Pai, nos leve de volta em segurança aos nossos lares. Eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos que não puderam estar aqui, mas nos acompanharam, cultuaram o Senhor através, meu Deus, da transmissão. Abençoe cada um deles em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.